Eu acho que o Flávio é a melhor referência que existe no Brasil hoje, né? De um governador que enfrenta a crise com medidas anticíclicas. Então, por exemplo, a resposta que o Flávio dá são realidades distintas da nacional e do Maranhão, mas acho que é bom a gente se inspirar na linha do que o Flávio aponta, né? Nacionalmente, o governo Temer aposta na emenda constitucional 95, o Flávio investe muito em construção de escolas, de equipamentos públicos que são importantes para a população. Até eu brinco com ele, é uma analogia fácil da população entender, né? Porque ele pegou escolas de palha e transformou em escolas de tijolo, né? Desde a história dos três porquinhos a gente já sabe que o que é bom e o que é ruim. Perguntar para um bebê já sabe, né? Qual é a escola boa. Mas o que representa isso? Representa dignidade, mas representa também possibilidades de retomada da economia com os empregos que são gerados a partir desse conjunto de investimentos. Outro tema que foi muito diferente, a postura do Flávio com relação à maior parte dos estados, a remuneração dos trabalhadores em educação, ou seja, apostar que o caminho ao mesmo tempo que cria um ambiente propício para investimentos privados, né? Então faz os investimentos públicos como faz, cria um ambiente propício para investimentos privados. O Maranhão hoje é o segundo melhor estado para investir no Brasil. Forma mão de obra para isso, né? Apostando na remuneração digna das professoras e dos professores para que isso se materialize. Acho que existe um outro elemento também que tem relação com a visão, né, de Estado, que pode ser... Tô falando, eu nunca tinha me feito essa pergunta, né? Tô falando, assim, reflexões do que eu conheço e gosto da experiência do Maranhão e pensando no Brasil, que é o tema da remuneração dos trabalhadores em dia. Eu vivo num estado, Rio Grande do Sul, que assim como o Rio de Janeiro, não paga os seus trabalhadores. Por quê? Porque desconsidera a relevância do serviço público. Né? Porque quem acha que professor, policial, enfim, técnicos, auditores fiscais que combatem sonegação não são relevantes, abrem mão da ideia de que o serviço público é importante. Isso é revelador de um tipo de postura diante do Estado. Eu acredito na necessidade do Estado para duas questões. A primeira é conduzir um projeto, como o Flávio faz, e a segunda, prestar serviços públicos para a população. Mas isso tem um outro impacto, isso movimenta a economia, né? Então, é uma burrice, talvez das maiores ignorâncias dos governos que não pagam os trabalhadores em dia, como o do Rio Grande do Sul, o impacto que tem na economia e na agudização da crise, porque o setor de serviços perde muito. Se quem ganha o salário em dia, né, que pode comprar, vai pagar o aluguel, deixa de pagar, a economia entra em colapso. Eu também acho muito bonita a relação que o Flávio estabeleceu com o MST no Maranhão, né, dando ao movimento social. O MST é um movimento que eu tenho muito carinho, muita relação, mas abstraindo a ideia de ser o MST, né, e tomando a ideia de ser um movimento social, dando protagonismo a eles, por exemplo, no tema da alfabetização, né, mas também vinculando compras públicas à produção que é oriunda da reforma agrária. Né? Então, dando sentido, né? Porque um dos temas da reforma agrária é essa produção, quem compra, né? Então, quem põe comida na mesa do povo é sobretudo a pequena propriedade no Brasil. Né? Então, o Flávio também encontrou um lugar para o movimento, mas também deles na economia. Então, acho que o Maranhão deve nos inspirar a todos, viu, Gerson? São muitas as lições, é óbvio. E também existe uma outra lição do Maranhão que a gente deve atentar, que é a força, a capacidade do Flávio unir gente para derrotar uma oligarquia. Né? Por quê? Porque levar esse projeto lá é parecido com o que eu falei da reforma tributária e a inspiração da Argentina, num outro sentido, né? Mas é o quê? É juntar todo mundo que quer ser juntado para derrotar uma oligarquia que fez com que aquele estado tivesse o IDH mais baixo do Brasil. Né? E isso requer esforço. Por quê? Porque na etapa, ou no nível atual da disputa política brasileira, acho que isso deve nos inspirar para que a gente tenha foco no que é o principal. O principal é derrotar o neoliberalismo ultraconservador do Temer e desses setores que se aglutinam em torno dele. E isso requer a ideia de unidade, né, e de projeto. O que pode nos unir? Ou qual é o critério para que a gente esteja junto? Tem que ser esse projeto, esses enfrentamentos, a ideia de que esse é o caminho para se desenvolver. Além do Flávio inspirar os brasileiros, por quê, gente? Porque o Flávio é um juiz federal que tirou a toga para fazer política. Né? Acho que o Flávio deve ser o símbolo do que os juízes devem fazer no Brasil quando eles quiserem fazer política. Ele é o primeiro lugar no concurso, no mesmo concurso do juiz Sérgio Moro, que ele tirou 13º, mas o Flávio, quando decidiu ser deputado, eu fui colega dele na legislatura de 2006 a 2010, ele abriu mão do cargo, né? Porque hoje não pode mais. Antigamente podia só pegar licença do cargo e voltar. Aí eu lembro até que eu perguntei assim, Flávio, tu não tinha medo de não te eleger?
né? Porque, pô, tu abre mão do cargo de juiz federal, né? Pra concorrer a deputado. Ele disse, olha, eu acho que eu passaria no concurso de novo, né? Decidi apostar a minha vida que eu podia transformar por aqui. Então, fica a dica, né? A hashtag fica a dica do Flávio Dino Máximo é, quando quiserem fazer política, abram mão das suas outras roupas, que não a de pé no barro e conversa com o povo.